sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Oito horas e 1 minuto, hoje é 5 de junho de 2018, estamos aqui em mais uma edição fria do programa Bastidores, comigo, Nani Camargo e Renata Reis. E hoje é um programa só de jornalistas, né, Renata? Oi, Nani, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, uma noite fria com uma edição que promete ser quente, né? Porque os nossos entrevistados, nossos colegas jornalistas... Nós já conhecemos muito bem. Exatamente. Não tem papas na língua, né? Com certeza. Mas hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar de Brasil, né, Futebol, minha gente? Palmeiras. Não, a gente não vai. Aliás, né, eu até citei, né, que no meio daquela loucura toda, na semana passada, cobrindo o protesto dos caminhoneiros, aí eu cheguei para até coloquei na minha coluna da Gazeta lá, por que você tá aqui? E fui entrevistando várias pessoas, né? Aí teve um cara que falou, por que o Palmeiras não tem Mundial? Aí eu falei, ok. Jura, Nani, ele falou isso. Ele falou. Enquanto um pedia fora Temer, o outro a intervenção militar, aí, gente, enfim... Pra você ver como... E o outro falou, eu tô aqui porque Palmeiras não tem Mundial. Então eu não pra sei você se ver como a luta começou com o pleito dos caminhoneiros e depois todo mundo pediu até o Mundial pro Palmeiras. Exatamente. E essa é a nossa pauta de hoje. O assunto ainda continua sendo a crise política pela qual passa o país. A gente vai falar, sim, da greve dos caminhoneiros, a gente vai falar sobre intervenção militar, vamos falar das redes sociais. Renata Reis, o que está acontecendo com as pessoas aí? Gente, será que nesse 2018 são as redes sociais que vão eleger o próximo presidente do país? Hoje eu vi um artigo, se eu não me engano, um colunista da Folha, se eu não me engano, não me lembro o nome, diz exatamente que o WhatsApp vai ser o grande vilão aí das eleições, destas eleições, não é, nem todas as redes sociais. Falou especificamente do WhatsApp, porque o WhatsApp está, olha, eu vou te contar, tá? Bom, foi o WhatsApp que articulou toda a paralisação envolvendo os caminhoneiros. A gente deve fazer um programa especial sobre isso também na programação da Rádio Educadora, viu, Renata? Justamente para a gente falar sobre isso. Mas foi uma loucura o que aconteceu com o país. E a gente já vai querer saber a opinião dos nossos convidados. Aliás, já vamos anunciá-los, né? Vamos sim. Aqui conosco, Danilo Giannini. Muito obrigada por ter aceitado o convite e vir aqui ao estúdio da Educadora. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes. Eu agradeço o convite. É um prazer estar com vocês aqui.
E jornalista também, André Montanher. Muito obrigada também, André. Obrigado a você, Renata, Nani. Boa noite, isso aí, Danilo. E aos ouvintes aí desse programa que eu virei fã. Que bom, que bom. Quero dizer que a gente ficou muito feliz com a vinda de vocês, porque a imprensa de Limeira tem muitos jornalistas, né? Acho que Limeira é uma cidade muito atuante nessa área e a gente veio para debater vários muitos jornalistas e muito bons, por sinal, viu? Sim, eu acho que Limeira tem uma safra muito boa, tem uma galera que está chegando aí, né? Pegou uma fase meio complicada do jornalismo. Nós tivemos uma fase muito boa quando nós começamos a nossa carreira, mas a gente não tinha a rede social. Então, vamos colocar assim, essa molecada que está chegando, né? Olha, eles têm muito o que fazer daqui para frente se eles souberem usar muito bem as redes sociais, que é algo fantástico. Inclusive, Renata, nós estamos, né? A Rádio Educadora é muito avançada nisso. Você está nos acompanhando pelo Facebook, também estamos no YouTube, tem o aplicativo pelo celular. Este programa, ele vai ficar na nossa página a hora que você quiser. Daqui uma semana, se você quiser assistir, o programa está lá. E toda a interatividade. As pessoas podem ligar agora no telefone comum, podem mandar mensagem pelo WhatsApp, 992225124, ou pode deixar uma mensagem no Facebook da Educadora, no Facebook do Danilo, do André, da Renata, no meu, enfim. É interatividade que não acaba mais. Exatamente, é uma nova forma de se comunicar, não é, Nani? A gente está aprendendo junto, essa galera já vem aí experiente, né? Essa galerinha nova com as redes sociais, nós estamos acompanhando, já tem muitos comentários aqui, viu, pessoal? Viu, Danilo, André, já tem muitos comentários aqui, a participação de vocês prometem bastante, e seria interessante, né, que vocês mesmos comentassem sobre essa onda das redes sociais, né, que influenciaram demais esse momento que nós estamos vivendo, não é? Na minha opinião, ela influencia de forma negativa e de forma positiva também. Infelizmente, hoje, eu acho que mais de forma negativa. Muita fake news, muita informação que não é verdadeira. Eu acho que se criou, no momento dessa paralisação, uma espécie de pânico, que daí aumentou filas. Eu li uma notícia hoje que uma dessas atletas supermodelos estocou 40 caixas de ovos, porque ela come não sei quantos por dia e ficou com medo de acabar o ovo. Ela precisava de proteína, então, né? Pois é. Tá entendendo? É uma coisa... Revela muita coisa, né? Essa onda das redes sociais revela o quanto as pessoas conseguem acreditar sem fazer qualquer apuração, exatamente. O quanto são egoístas também, né? Porque a partir de uma informação que nem foi checada, a pessoa pensa nela. Por exemplo, essa aí pensou só nos ovos, na proteína dela. País de ponta cabeça, mas tem que ter ovo em casa, né? Pois é. Então, meio de vida, né? Veja bem, uma pessoa, a informação interessa a ela. Ela vai e compartilha sem checar. Agora, uma informação negativa, ela acaba contestando. Mas isso aqui é ruim para mim. Daí ela contesta, quando deveria fazer isso com todas as informações, no meu entendimento. E você, André Montanher, você usa muito as redes sociais, né? Sim. Como jornalista, até pelo trabalho que você faz, não tem como, né? Mas eu confesso assim, primeiro que eu acredito que para a gente entender o que está acontecendo vai ainda uns 20 ou 30 anos, assim. Houve um avanço enorme nos meios de comunicação e eles foram diluídos, né? Cada um se tornou um emissor de informações, cada um se tornou um jornalista, né? O cara vai lá no Zap, aquilo viraliza e isso não tem lastro mais, né? É um tanto quanto incontrolável. Eu confesso que eu sou meio avesso a informações pelo Zap. Eu recebo, eu já Eu praticamente descarto. Não leio. Não leio ou não abro vídeo. Eu já tô numa fase que se eu recebo um bom dia logo de manhã, já me irrita no WhatsApp. Eu também. Não é mau humor. É impossível impedir as pessoas de mandarem aqueles bom dias, as pessoas não mandam por mal, gente. Eu não quero o mal da pessoa. Eu só me irrito na hora, mas apago. E, porque o WhatsApp, para mim, por exemplo, ele é uma forma de comunicação rápida. Facilitou muito, você não precisa ficar ligando mais, incomodando muitas vezes as pessoas. Ele manda uma mensagem super rápida e acabou. Agora, tem pessoas que fazem do WhatsApp um entretenimento, né? Passam horas ali no WhatsApp encaminhando textos, mensagens, músicas, isso é bacana também. E eu citei o Zap, como eu citaria também o Face, como instrumentos que são de uso pessoal, mas a pessoa produz ali informação, né? Sem
ela não consegue evitar aquilo. O dia a dia ela emite opinião e repassa uma informação que ela recebeu. Mas eu não diria que produz informação. André. Eu também não. Eu até discordo quando você talvez fez um comentário de que cada um se torna um jornalista, né? Não... Eu discordo. Mas um jornalista, entre aspas. A pessoa se entende como um jornalista, talvez. Ela quer repassar a informação. O termo é esse, ela repassa a informação. Porque o jornalista ele é formado para ter responsabilidade naquilo que ele informa. Sim. Né? Não, essa falta de lastro é a grande questão, né? Eu acho que hoje... É interessante a gente olhar essas pessoas que estão criando, seja Facebooks ou blogs ou instrumentos de emissão de informações já fora dos meios tradicionais. O cara criou um site de notícias. É interessante a gente ver isso e como isso se opera. Acho que isso ainda está muito difícil ainda da gente considerar isso como algo... de credibilidade. O que a gente tem ainda hoje são Facebooks, são formas de emissão, mas vinculados a grandes veículos. Por exemplo, esses sim, são os únicos que eu ainda consigo, vamos dizer assim, receber um Facebook da Folha de São Paulo, receber um Facebook da Rádio Educadora. Aí sim. Aí você... acredite naquilo, porque realmente tem um trabalho por trás de checagem, de apuração, de ouvir os dois lados, como manda o bom jornalismo. Exatamente. E ainda assim, nos comentários, ainda há risco de haver desinformação, como aconteceu num caso recente, inclusive aqui com a Rádio Educadora, não é, Nani? Gente, se você postar, alguém vai te xingar. Já começa aceita. por aí. É assim que é. Infelizmente, o que você coloca no não Facebook, é nem questão às vezes até uma informação... as pessoas te xingam. Não é nem questão de xingamento. Eu cito o exemplo daquele menino que desapareceu recentemente. A Rádio Educadora postou a informação, logo nos comentários uma pessoa disse, não, já achou, está tudo bem. E era mentira. Não era verdade. Não sei da onde que essa pessoa... Enfim, mas alguém passou a informação para ela. Eu vejo de duas maneiras. Algumas pessoas, acredito que nesse caso em específico... repassam a informação por inocência, sem checar, não na maldade. Porém, existem pessoas que eu acredito que produzem a informação, a fake news, a informação incorreta, porque eles querem criar algum tipo de problema, criar o alarde, enfim. São dois tipos de pessoas que eu vejo hoje na internet, que abrangem as redes sociais. Aquela que repassa tudo sem checar e aqui cria a fake news, que eu acho um pouco mais grave. E tem gente que cria, assim, na maldade. Tem maldade. Tem, principalmente no meio político. Exatamente. Principalmente no meio político. E nós estamos em ano de eleições, onde as fake news prometem fazer metralhar, né? Metralhar com muita gente. Renata, Danilo... Montanheri e ouvintes, na questão dos caminhoneiros, vamos falar das fake news. Eles também foram afetados por isso, pelo menos na minha opinião. Porque a gente debateu muito sobre isso. Na semana passada, o programa também foi sobre o tema caminhoneiros. E no Educadora Meio-Dia, eu, Caio, Bruno, uma greve marcada para segunda agora, pois é. Não, e assim, o movimento, ele começou bem, só que aí quando politizou e quando todo mundo começou a repassar informações, aí eu acho que debandou. Hoje eu conversei com um caminhoneiro, que eu dei entrevista, ele fala muito bem, e ele estava questionando isso. Ele falou, gente, quando... aquele grupo de pessoas foi até os postos impedir outros de abastecerem, não eram caminhoneiros que estavam lá. Tem gente que nem sabia o que estava ali. Exato. Eu acho, então, eles também acabaram sendo penalizados por grupos de WhatsApp que foram criados por não sei quem e acabaram falando, a gente está apoiando o caminhoneiro. E não era um grupo de bardeneiro que estava ali sem motivo algum. Né? Impedindo o direito de ir e vir de outras pessoas, né? Que, inclusive, daí nas redes sociais... ficavam brigando com quem ia no posto abastecer, exatamente. Enfim. Foi realmente uma situação lamentável, tudo instigado pelas redes sociais. E qual a avaliação de vocês, André? Esse movimento pelo qual passou o país, você foi favorável? E agora o rescaldo disso, porque a conta vai ser paga. A gente já começou a pagar, a gasolina subiu, o preço da batata hoje, a Educadora postou 150% mais caro. Não só a batata, né? Muitos itens alimentícios tiveram só que, ao mesmo uma alta tempo, muito... não tem como se fazer um movimento sem não se penalizar do outro lado. Então, como é que vocês veem essa situação? Vocês foram favoráveis ao que ocorreu no país? Na semana passada? Pessoalmente, totalmente favorável, né? Porque com aquela política da Petrobras, os preços eles estavam subindo de forma assim descontrolada diariamente
E para o caminhoneiro, para quem acompanhou uma conta de um caminhoneiro, realmente o cara estava pagando para trabalhar, né? E aí a gente se tem uma situação como essa e está diante de um governo, que é um governo fraquíssimo e sem legitimidade, que acima de tudo, é insensível aos gritos da sociedade, né? Então, a saída era aquilo mesmo. Era parar o país. Eu acho que o Brasil entendeu isso, as pesquisas mostram. Pesquisa da Datafolha, que apontou a aprovação de 87% da população, a greve, né? A sociedade entendeu que era preciso gritar, né? Agora, na minha concepção, aí, olhando só o lado do caminhoneiro, o acordo que foi feito com a categoria que parou foi um ótimo acordo, né? Eu concordo. Eu também acho. Muito bom. E quando o movimento não cessou, aí tem essa distinção que vocês já fizeram aqui no preâmbulo, né? É um movimento que começou bem. Aí viu-se abuso de vários dos lados sim. e oportunismo, né? Antes dos caras dos postos, os próprios, alguns caminhoneiros, quem sabe até estimulado pelas empresas, né? A Polícia Federal instaurou um inquérito contra várias, já estavam provocando atos de violência nas estradas mesmo. Eu vi no jornal hoje, de uma edição da semana passada, o motorista de uma cegonheira, não sei se vocês viram isso, o cara foi parado no meio da estrada, levou murro na cara, teve um dos carros... Foi agredido. Destruído, foi agredido. Quer dizer, aí já, quando começa isso aí, já perdeu o princípio, até porque foi depois de um ótimo acordo, na minha opinião, para os caminhoneiros. Com relação à conta... Aí a gente vai discutir. O cobertor é curto, né? Então, de um lado, não dá. Alguém vai ter que pagar a conta por essa paralisação, né? E você, Danilo, o que você achou? Não, eu concordo com todo tipo de greve, desde que não interfira na vida de terceiros, entre aspas, assim. Os caminhoneiros estavam no direito deles, porém tem uma visão talvez um pouco diferente do André. Os caminhoneiros, eles estavam lá reivindicando direitos deles. Ou seja, os caminhões são abastecidos a diesel. Então, aquela história, vai baixar a gasolina, o etanol, não, isso aí não estava na pauta, pelo menos na pauta oficial. A gente lá. volta mais uma vez a discutir a desinformação. Exatamente, as pessoas, não, eles estão nos ajudando. Não, eles não estão nos ajudando, eles estão buscando os direitos deles, o que é legítimo, isso não, eles estavam certos. Como o André disse, eles muitas vezes tinham que pagar para trabalhar. Porém, é preciso ficar claro isso aí, diesel, etanol e gasolina, a história é outra. Entendeu? Foi feito um acordo com os caminhoneiros. Tanto que no pós-paralisação, eu abasteço com etanol, meu carro só. O etanol está mais caro. Eu tive que abastecer com gasolina porque não tinha etanol. Agora alguns postos estão com etanol. E a gasolina também subiu. Teve dois reajustes nas refinarias depois da paralisação. Então, aí vocês veem o que... Entendeu? Tem mais por ou menos trás, isso. né? Por trás de tudo isso. Renata, muitas pessoas comentando aqui, o Cristiano Koch dando boa noite, dizendo que as redes sociais têm um lado positivo. Na luta antimanicomial, por exemplo, ele diz que realmente ajudou porque era um assunto que era pouco abordado e agora está ganhando espaço na mídia. A Patrícia Roberti está mandando um alô, o Arthur Bueno Júnior está nos acompanhando, o Carlos Rosler, a Tesi da Silva, o Wagner Rodrigues, ótimo programa, excelente, o Val. Tá dando um abraço aqui, torcendo pela gente, torço por vocês, são professores para mim, Danilo e André, quantas noitadas, olha só, muito bem. Mas no bom sentido, viu, gente? Vanessa Bueno Dias Montanher, a dona patroa. Conhece, André? Está acompanhando, então um beijão para Vanessa, a Dominga Silva, o pastor Newton Santos está nos acompanhando, a Helena Rezende. Pastor, daqui a pouco nós vamos falar da Câmara Municipal. Aliás, o Fica pastor ligadinho. Newton, ontem, durante a sessão da Câmara Municipal, a gente vai falar disso. Foi o único, ele veio a público e falou, tem que aumentar o salário de vereador, sim. Vamos parar com isso, né? Tipo assim, chamou os vereadores e falou. Né? Teve coragem, nós vamos. Esse é o ponto. Exatamente. Mas Teve coragem de falar, coisa que muitos não têm, também querem, mas e não ficam ali assumem, atrás. Ficam lá só por trás, né? Vamos aumentar. Mas na hora do vamos ver... Mas a questão não é nem o aumento, o reajuste, que foi de 2,84%. Será? Né? Já tem... É um reajuste anual, acredito que não alcança nem a inflação. É menos que a inflação, Menos né? até, né? Que a inflação. A questão
Então, é um momento, né? Um momento em que há uma grita aí, em que as pessoas desacreditam totalmente da classe política. Um período pré-eleitoral. Exatamente, um período pré-eleitoral. Deixaram para votar esse projeto. O Brasil estava aí. de ponta cabeça e eles protocolaram Se esse já projeto. esperaram, né, um tempo, esperasse mais um pouco, talvez. Eu acho que faltou tato aí, não sei. Aliás, o Newton Santos, que se eu não me engano era presidente da Câmara, quando quis 103% de aumento dos vereadores, do salário dos vereadores. Vocês se lembram na disso? outra gestão, né? Foi bem polêmico. Foi bem isso. polêmico, Muito isso polêmico. não aconteceu, né? Agora fica a discussão para os 2,84% que as pessoas, claro, vão reclamar mesmo. Bom, mas a gente já vai falar de Câmara Municipal. Vamos continuar com a pauta caminhoneiros. Queria que vocês falassem sobre esses pedidos de intervenção militar, né, Renata? A gente debateu isso semana passada. A opinião minha e da Renata já é de conhecimento Então, público. quando nós estávamos... Mas me dá um pouco de medo isso, viu, Nós Renata? abordamos o pleito dos caminhoneiros, que depois acabou com um acordo aí com o governo. E aí a coisa debandou, né? Muitos outros pedidos começaram a ser feitos, manifestantes imposto de combustível e tal, até Mundial do Palmeiras pediram. E o Palmeiras tem Mundial, viu, gente? Então, Até eu na hora mudar. não soube responder, né? Ainda bem que eu sou São Paulino, então E pra mim... no auge da greve começou aí um movimento pela intervenção militar, não é? E aí mais desinformação vimos nas redes sociais aos montes, não é? Vocês também acompanharam isso? Sim. Eu fui abastecer meu carro nessa Aliás, você onda ficou quantas horas na fila? 4 horas na fila eu fiquei. Pra abastecer lá no Topázio, No né? Topázio, que é na Anhanguera. E na entrada de Limeira havia um bloqueio dos caminhoneiros. E no bloqueio havia uma faixa Sim. pedindo intervenção militar. Sim. Então, na verdade, eu acredito que muita gente que pede desconhece, não sabe o que é. Obviamente que eu não pude conversar com esses senhores que estavam lá, senão eu falei, meus amigos, se nós estivéssemos num regime militar, não teria bloqueio, não teria greve, não teria faixa, Nem não lá teria eles nada. estariam. Exatamente. Então, é muito complexo. Eles não sabem o que eles estão pedindo, no meu entendimento. É uma tentativa de resolver de um jeito ou de outro, né? Resolver o que não está dando certo, né? O regime democrático parece que está num momento muito ruim, muito difícil, né? Os nossos políticos, além de roubarem, eles são insensíveis aos pleitos das pessoas. Então, a democracia fica em xeque. Mas eu acho que esses grupos... Eu vim para cá pensando nisso, no que eu falaria sobre isso, né? Era um dos assuntos que a gente ia falar. Eu acho que esses grupos aí, não sei se é tão ruim que eles apareçam. Porque eu acho que esses grupos, eles estão aí vamos dizer assim, Mas não na aparecem, penumbra. André, não aparecem. Não, eles estão aparecendo agora. Usam pessoas, usam massa de Sim. manobra, enfim. Agora, desde a Mas redemocratização... vocês acham que a maioria dessas pessoas que pedem intervenção, a maioria é desinformada ou a maioria realmente acredita Totalmente, que é? concordo plenamente Realmente com o acredita Danilo. que a Eu intervenção acho que militar é uma... 99% não tem ideia do que é. E aí, só que é a solução fácil, né? Vamos tirar os políticos. Tipo assim, os militares invadem, né? Batem em todo mundo, batem prendem todo todo mundo e assumem um golpe, né? Eles desconhecem que durante o regime militar ocorreram casos de corrupção Sim, como ocorrem hoje. Foram relatório encobertos. da A CIA, questão é, não, o a imprensa não tinha a abertura que tem hoje Não. para poder divulgar. Agora está sendo divulgado isso, Renata. Você viu documentos do exterior mostrando os escândalos na época? Sim, sim. Bom, aí muitas pessoas pedindo a intervenção militar, nós interrompemos até você, André, né, conclua. Não, eu ia dizer assim, que é legal esses caras aparecerem para a discussão ser retomada. Quem conhece os horrores do regime militar pensa, pô, a gente já superou isso aí, né? Desde a redemocratização, diretas já. Não é possível que o cara venha com esse papo de novo. Mas não, eles Mas, estão André, ali. muitas pessoas tenho visto, pelo menos nas redes sociais, né? As pessoas, muitas dizem assim... Meu pai, meu avô viveu na ditadura militar, E era mas ótimo. eu não era mas eles não eram baderneiros e por isso não sofreram com a ditadura militar. Não, isso aí, na verdade, é um delírio, né? E, na verdade, para as pessoas que não tinham envolvimento com nenhuma demanda, fosse política ou qualquer outra Então eles não demanda... sentiram tanto. Não sentiram. O brasileiro, ele segue muito assim a sua vida sem se articular em grupos.
Eu trabalho com assessoria de sindicatos, vejo o quanto é difícil para a pessoa atuar em sindicato, para ela se agrupar em torno de demandas e pedidos para melhorar o Brasil, né? O que a gente viu hoje, recentemente, foi uma explosão louca desse espírito que o brasileiro, em geral, não tem, né? Ele, em geral, não tem. Ele é passivo, ele é bovino. E aí, grande parte da população passou alheio aos horrores do regime. O regime, ele era cruel e ele era violento com quem, em determinado momento, acabou a oposição. Qualquer tipo de oposição acabou. Emitir opinião contrária ao que eles pensavam, sofria penalidade. E o único caminho nesse contexto era ir para a luta armada. E aí o regime focou nesses grupos de guerrilha, de luta armada. Essas pessoas foram barbarizadas, foram torturadas até a morte. Tem casos de crianças torturadas, mulheres estupradas em sessões de tortura. Olha só, André, olha só, para você. Perdeu o controle. A Kátia Guzmão, não sei se é fake ou não, mas vamos ler aqui. Falou que os sindicalistas são anarquistas, que nós não somos jornalistas sérios. É o oposto. Ó, vocês não sabem fazer jornalismo sério. Leia o movimento MMC32. Sindicalista é anarquista. Você é anarquista, André? É o oposto. Eu acho que é o oposto. O sindicalista... O André, ele trabalha para o STL, inclusive a STL tem programa na Rádio Educadora, que é a União Sindical dos Trabalhadores e também para outros sindicatos também, né? Exatamente. Estou com a União Sindical há longos anos aí e fazendo esse trabalho com muita dignidade. Mas se quiser responder para a Kátia, ela deve estar ouvindo. Então, o que a Kátia diria que é o anarquismo? O anarquismo é um dos regimes políticos mais organizados possíveis, né? Porque o próprio povo se organiza, ele mesmo supre as suas necessidades. Mas o sindicalismo, como a gente conhece hoje, eu não consigo nem imaginar um sindicalismo, porque o sindicalismo ele trabalha com categorias profissionais. Ele tem um vínculo com o Estado, ele tem um trabalho social. Eu não sei o que seria o anarquismo no sentido de baderna, será que ela estaria dizendo? Baderneiros porque promovem greve, porque promovem paralisações, seria nesse sentido? Não sei. Tem um aspecto importante para colocar sobre essa questão. Que anarquismo não tem nada a ver com baderna, né? Nada a ver. E pior, quando os caminhoneiros... Que greve é um direito do trabalhador. Pois é. Regulamentado, inclusive. E quando os caminhoneiros perderam a mão e começou uma certa bagunça aí de tentar impedir os caras de abastecer, a população de abastecer, eu pensei, aí que faltou talvez uma organização mais institucional desse movimento. Um movimento que já vinha desacreditando as suas lideranças. Tanto é que teve uma tentativa de acordo com o Temer e furou, porque os caras não representavam a categoria. A falta de, talvez, um sindicato, né, para representar. Isso fez até... todo mundo era líder, cada um tinha uma opinião ali. Esses caras do fretamento... Foco, talvez, sim, né? Os caras do fretamento é uma categoria muito fragmentada. É quase impossível se montar um sindicato. É uma categoria que são praticamente profissionais liberais, né? E aí, essa característica dessa categoria que tornou essa greve tão incontrolável e, em alguns momentos, tão... vamos dizer, se perdeu o controle tão fácil em alguns momentos. Eu diria isso para Kátia. Para Kátia, né? O sindicalismo é um trabalho muito organizado. Muito organizado. O imposto sindical, inclusive, tem uma parte que vai para o Estado, por isso o Temer, imbecil como não deveria ter... Na reforma trabalhista, retirou o trecho que obriga ao imposto. Exatamente. Retirou de forma equivocada, que na verdade um imposto não deve ser retirado por lei ordinária, e sim por uma lei complementar. É por isso que muitas decisões têm sido favoráveis aos sindicatos, né? Para que as empresas recolham esse imposto, por enquanto decisões provisórias. Está na pauta do Supremo. O Edson Fachin iria... ele é o relator dessa questão do imposto sindical e ele jogou
pleno decidir. André, O voto mais uma dele- pergunta para você, ó. E tem um comentário também. Né? Olha aqui só, pro é André. do Alisson Tiziani, Ele Renata. mesmo. O Alisson é o caminhoneiro com quem eu conversei hoje. Eu cheguei a entrevistá-lo no local. O Alisson, ele é muito articulado, atua na área, mas também tem um conhecimento maior daquilo que a gente tem falado, né? Das demandas, das leis, da questão da Petrobras, e ele era uma das lideranças ali. Está dizendo o seguinte, ó, e nós, olha só, encerramos qualquer vínculo com o sindicato dos caminhoneiros porque eles não prestam para nada, né? Eles apenas servem para encher o bolso Isso, deles, mas né, tem mais Renata? também um comentário, viu, André, antes até de você responder. Ele mesmo diz num comentário anterior sobre aquela situação que você citou de um caminhão cegonha, Sim, etc. Ele diz que isso também é falso. Ele diz que Não, isso eu vi, aí foi em eu vi na televisão. 2013, Não, eu vi no jornal numa hoje. greve dos cegonheiros. Essa informação é falsa, ele diz. Eu vi no jornal hoje, não é falso não, a não ser que a Rede Globo tenha errado. Aí diz, oi, boa noite, Como Nani, aquela difícil. sobre o comentário do repórter aí, aquele caminhão era da Sadia, eu acredito? Não, Transportes, o presidente da Sada deu um pronunciamento dizendo que aquele episódio aconteceu no ano de 2013, durante a greve Sada do é uma cegonheiro. grande É transportadora. uma grande transportadora, exatamente. Não, eu diria pro Alisson, para ele não perder esse vínculo, é um erro. Eu não sei para onde vai esse movimento e qual que é a característica de organização que esse movimento quer. Mas dizer isso do sindicato exigiria que ele, pelo menos antes, tentasse conhecer a categoria dele. Viu, Alisson? Conheça a sua categoria, não sei de onde você é, a sua base. Ele é de Limeira, o Alisson é de Limeira. Conheça o sindicato, conheça a sua convenção coletiva para saber o que o seu sindicato já conquistou para você, né? A luta da entidade, não ficar com essa conversa, diz que o sindicato é tudo um bando de ladrão, de safado, e na verdade tem um grande trabalho por trás, um trabalho sólido, que as pessoas preferem no dia a dia, na correria, não conhecer. É difícil ir lá, é difícil você se inserir na organização, mas eu acho que é um erro abandonar, jogar assim aos leões a entidade sem saber. Eu queria saber se ele conhece a convenção coletiva da categoria, se ele já conversou com a diretoria. E outra, é um discurso recorrente que a gente coloca no programa Hora do Trabalhador de todos os sindicalistas que fazem parte da União Sindical. Se você está insatisfeito com o seu sindicato, monte uma chapa, tenta derrubar a chapa, tenta interagir, tenta fazer parte desse Limeira grupo. tem um dessa histórico instituição. assim, né? Quem está à frente dos sindicatos continuam, né? Isso. Essa questão tem eleição Sim. e O presidente... Sempre ele acaba continua. se... Ele é Reeleito. reeleito. Então, é porque também não deve ser fácil, né? Não é todo mundo que quer liderar uma entidade, se predispõe a fazer esse trabalho, né? Para montar uma chapa, você tem que ter muitas pessoas que estão afim de muitas De se vezes dedicar, não é, André? Se dedicar e Porque ficar não é- marcado. E segurar rojão, né, Ficar marcado gente? pelas empresas, Sim. né? E segurar o rojão, né? E isso envolve, hoje, cada vez mais, uma certa especialização do sindicalista. Ele tem que conhecer leis, ele tem que saber conversar com o trabalhador. E tem que ter uma coisa- bagagem para poder, numa mesa de negociação, contestar. Sim. E muito os representantes patronais, que são Sim. muito, têm também uma grande capacitação para estarem ali numa negociação, né? O patronal, em geral, ele leva o advogado. Imagine você aqui de Limeira, vamos dizer assim, de uma cidade do interior, debatendo com um advogado da Fiesp sobre CLT ou sobre a sua convenção. É uma barra, esses caras precisam se qualificar. É difícil isso. A eleição do sindicato, ela deveria trocar mais, mas há uma série de condições que tornam isso, quer dizer, mais difícil. Você compor essa chapa, compor ela com pessoas que estão dispostas a abrir mão de repente, uma carreira. O cara fica marcado ali. Agora, Danilo, uma outra situação que chamou muita atenção nesses últimos dias, nesse movimento, nessa mobilização toda,
foram alguns episódios de agressão a jornalistas, né? Em Leme aconteceu um episódio com uma equipe da IPTV, né? Aqui mesmo, na Rádio Educadora, houve uma quebraram situação, o carro, né? né? Arrancaram a placa do carro da educadora. Na verdade... Pasmem, pegaram o celular da Ana Paula Rosa e falaram, deixa eu ver as fotos que tem aí, quero ver o que vocês filmaram. E aí ela lá com medo, teve que ir lá. Entrou no celular e ficou mostrando. E não Olha estamos que invasão dizendo, de não privacidade, estamos dizendo de abuso. que foram os grevistas, os caminhoneiros. Não estamos foram dizendo que foi aliás, no não foi momento caminhoneiro, da Renato. greve, Não foi caminhoneiro. foi no auge da mobilização e tudo mais. Alguns, deu para perceber muitos oportunistas ali. Logo, assim, nos primeiros dias a gente via que eram mesmo os caminhoneiros que estavam ali na rodovia, que apareciam em muitas reportagens. E depois, muitas outras pessoas começaram a aparecer e dava para perceber que tinham ali outros interesses, estavam pegando a onda dos caminhoneiros. E acredito que sejam, obviamente, esses oportunistas, né, que acabaram aí exagerando na dose. Isso não é de hoje, a agressão a jornalista. Vocês vão lembrar, no episódio do registro dos ônibus, em 2013, Limeira teve uma movimentação gigantesca. Eu vi colegas sendo impedidos de entrar, agredidos. Eu acho que isso também é mais um... Foi a época dos black blocs, exatamente, né? A época exatamente. dos black blocs. Nesse movimento, né, eu não vi. Não tem black bloc, mas tem pessoas que têm o que chamamos de haters, né? Isso, os é mais, haters. acho que, um resultado das redes sociais. Sim. A imprensa também se tornou uma grande vilã, que a imprensa ela é golpista, a imprensa é interesseira. Não estou falando que todos somos santos ou que todos são santos. Mas é preciso filtrar. Existem jornalistas e jornalistas. Existem casos e casos. Você está lá filmando uma coisa, entrevistando uma pessoa, ninguém é obrigado a falar. Agora, a partir para agressão, nada justifica isso. Entendeu? Eu acho que é interessante ver quem agrediu, por que agrediu, por que você está fazendo isso? Qual o seu interesse? Por exemplo, os black blocs. O que eles queriam agredindo jornalistas? Todos com os rostos escondidos. Por quê? Entendeu? Outra desinformação que aconteceu também, que aconteceu agora, foi com relação a um vídeo do Kleber Leite sendo insultado. 2013, e é de 2013, gente. Não compartilha. Não compartilha de Era uma fake 2013. news, né? Não. Na verdade, ele existiu, né? O fato foi de 2013, era foi na verdadeiro. época dos ônibus, do registro dos ônibus. E ele realmente foi impedido de trabalhar. Independente de quem quer que seja, eu acho que ele estava lá cobrindo, é um direito dele. Tá para um veículo. O Matheus Ribeiro tá perguntando pra gente. Gostaria de saber se alguém da mesa já pensou em abandonar a profissão em decorrência da violência contra jornalistas que vem crescendo dia após dia. O Matheus é um amigo nosso, Nani. O André conhece também. Conheço o Matheus. Todos nós Ele acompanha conhecemos o Matheus. bastante aqui o trabalho nosso. É um Sim. Que rapaz bacana. inteligentíssimo. Um abraço ao Matheus. Obrigada por acompanhar. Eu nunca pensei em abandonar, não. Aliás, ele é bem enfronhado com as questões esportivas. Exato. Você adora tudo de futebol, é uma enciclopédia viva sobre Copa Ele do fez, Mundo. né, agora sobre a Copa, um trabalho muito legal. Bacana, foi sobre a Copa. convidado pelo Sport TV para apresentar o trabalho. Exatamente, eu vi um vídeo que ele compartilhou. Pra que time ele torce? Corintiano. Ele é corintiano. Mas é um cara tranquilo, muito de boa. Mas é um cara... É corintiano, mas é um pouco É tranquilo. louco que nem você, né, Danilo? Não, é o mais tranquilo. Palmeirense louco. Se a gente já pensou em abandonar a carreira por causa de violência, Não. Por causa de violência, agressão, não. A gente já sofreu ameaças, né? Sim. Renata? Ameaças, mas assim, agressão, eu nunca apanhei na rua. Nós não não. sofremos talvez agressões físicas, mas acho que teve um período trash em Limeira de agressões verbais por redes sociais, enfim. Que foi no período, né? No período da gestão cassação. anterior. Não, do Paulo depois da Radich. cassação. No Paulo Depois Radich da não estava cassação. aqui, mas da cassação a gente sofreu aí. Algumas ameaças, mais né? veladas, assim. Eu me lembro desse episódio, mas que no Radich era uma coisa bem direta mesmo. Bem direta, né? A gente estava até conversando A gente sobre sabe isso, né, que aqui em Danilo? Limeira também tem um histórico, né? De prefeitos que chegavam para donos de veículos de comunicação, Sim. né? E falavam, quer mandar seu repórter embora, que ele tá me enchendo o saco. Isso já rolou, isso aconteceu, Olha, né? É difícil a gente falar alguma coisa Mas agora, eu pelo menos tive a felicidade, né, de todos os patrões que eu trabalhei, inclusive aqui na Rádio Educadora, todos me bancaram, né? Isso nunca aconteceu, de eu ser demitida por conta problema. de uma matéria, enfim, né? Então, que é uma forma de violência. Sim, sem Né? dúvida. Se a Não tem a matéria menor está dúvida. correta, se você fez o seu trabalho e você é punido por isso, seria uma forma de violência. Como eu disse, eu nunca sofri nenhum tipo de violência física.
Mas a violência emocional, a gente sofre. Dá uma canseira, né, tempo. Renata? Na hora que a gente pensa em desistir, sim, Matheus. Pelo menos eu já... Alguns momentos o esgotamento é muito grande. É por tudo que se passa. Trabalhar numa redação não é fácil, não é fácil. Eu também nunca sofri agressão física, mas já sofri outros tipos de agressão. E já pensei algumas vezes... Não foi o Paulo Silas, o jornalista Paulo Silas, que sofreu alguma agressão? Não foi uma agressão, ele foi intimidado, né? Nós trabalhamos juntos na época, inclusive eu era editor-chefe no Jornal dele, de Limeira. Jornal de Limeira. Ele fez uma nota numa coluna de opinião, um indivíduo aí foi questioná-lo na Câmara. Eu não quero que você diga os nomes. Não, se ele quiser dizer os nomes, ele teria colocado na nota. Peraí, isso aí gravado, filmado, isso aí terminou em polícia, Necrim, foi pesadíssimo esse episódio, Renato, pesadíssimo. Aliás, essa situação recente aqui da Rádio Educadora também está na polícia, não é, Nani? Com certeza, um boletim de ocorrência foi feito pela rádio, a repórter Ana Paula Rosa, o cinegrafista Wesley, eles estavam juntos, então foi feito o boletim e a investigação segue, só que o cidadão que, né, nem sei se a gente pode chamar de cidadão, mas quem fez a agressão... colocou uma camiseta no rosto. Eles sempre se escondem, né? São tão poderosos. Né, por que não mostram o rosto? São poderosos, enfim. Se eles estão tão certos, por que se escondem? E ali, ó, eu não gosto muito desse assunto. Eu não gosto quando fala que era uma mulher, mas assim, tem esse peso também. Claro, sem dúvida. Né? A gente não pode... Claro que tem. Tem muito esse peso, é óbvio. Muito peso, sem dúvida. Tem. Entendeu? Eu ouvi várias pessoas falando, né? Se fosse eu, né? Eles não iam chegar, porque era Ana Paula, que é uma mulher. E, infelizmente, a mulher está mais frágil nessa hora, né? Não tem como, Não tem a menor dúvida, principalmente quando se está diante de um grupo. Aí eu não sei se... Lógico que a mulher fica muito mais vulnerável, mas também um homem, um jornalista diante de um grupo que está... Se você, viu, Renata? Também, seria intimidado Renata, se fosse você fica brava, hein? Olha, a Renata é brava. Às vezes a gente se precipita um pouco, né? E às vezes nem é bom. Às vezes não é bom ter o sangue quente, assim. Danilo também tem o sangue quente. O Danilo é bravo. O André é mais zen. O André é mais parecido comigo. Eu confesso que eu tenho sangue quente. Eu não consigo muitas vezes me controlar. Mas isso eu já parei para refletir várias vezes. Isso às vezes não é bom. Já tentei dialogar, Renata, Nani, já tentei dialogar, viu, André? Tentei dialogar com essas pessoas, não foi possível. Eu tenho provas de tentativa de diálogo, tudo, preferiram partir para agressão mesmo. Não é nem o questionamento em si, o questionamento é válido e eu defendo. Preferiram partir para agressão, ofensas mesmo nas redes sociais. Tem coisa que eu não posso nem falar o que chegaram Eu tenho prints de tudo, do que foi dito na ocasião, coisa pesadíssima. Esse é o problema, a rede social também ser usada para tantas ofensas. Quando você foi cobrir aquela... Interessante, né? Quando você foi cobrir o ato lá no posto Oasis... fim da greve dos... saindo dos bastidores, terça-feira passada. Saindo dos bastidores, eu confesso que eu fiquei tensa ao ver a Nani ali. Ela tava assim, no... Eu tava do lado de lá. E os caras, não sei o que tem vindo, né? Um monte. Não, e começaram a me chamar. E eles sabiam. Ô, Caio! A Nani! Não, sabe o que eu achei engraçado? Ana Paula Rosa. Eles sabem nosso nome. Eu estava com o Gustavo. O operador desse programa. Eu e Gustavo. Aí eu olhei pro Gustavo e falei, vamos, Gustavo, vamos. Eu achei legal que você atravessou a avenida. E ao vivo, segurando o celular. O Gustavo segurando o celular. E enfiou o microfone. Fala, o que você quer falar? Daí um cara foi meio agressivo comigo, assim, ele foi meio... já abaixou. Porque ele... Uma que não tinha nada pra falar, né? Que quando ele abriu a boca, daquele grupo todo, não tinha um discurso. Mas, assim, os caras atacam, acho que a imprensa, às vezes com aquela crítica de uma suposta manipulação. Acho que a gente vê isso quando eles afrontam bastante a Rede Globo. Sim. E emissoras que têm uma linha editorial bastante definida. A Rede Globo, né? Todo mundo critica, é uma das maiores emissoras do planeta, né? Mas, enfim. É a versão do demônio na Terra. Virtualmente, o cara não quer ser visto. Acho que ele não quer, vamos dizer assim, ele não tem o que dizer, mas ele não gosta de ser retratado, não gosta de ver a sociedade retratada nos seus piores problemas. Se você me permite, André, só discordar de um momento do que você disse aqui. Às vezes ele nem sabe porque ele está xingando o jornalista, nem sabe por quê, nem sabe que talvez o que é golpista. Exatamente. Mas você falou de ter uma linha editorial definida. Acho que todos os veículos têm a sua linha editorial. Isso não é justificativa. Eu vi recentemente um episódio lamentável envolvendo o sindicato da nossa categoria, que tentou justificar uma agressão a um jornalista, agora não me lembro em que episódio, uma coisa recente, falando que
foram jornalistas de veículos... Eu acho que foi no momento que o Lula ficou lá no do Lula preso, Sindicato dos exatamente. Metalúrgicos do ABC. Exatamente, Foi tentando justificar porque eram veículos com determinada linha editorial. Não justifica. Cada um tem a linha que quiser. Cabe ao receptor... Não estou justificando. Não, longe disso, sim. Mas cabe ao receptor filtrar. Não, a agressão à Globo, não. Eu não vou ouvir ou assistir esse veículo, ler, porque a linha não condiz com o que eu penso. Mude de veículo. Todo o direito de não dar entrevista, de não falar, Agora, de não ler, de não ouvir. exatamente. Simples No assim. caso do sindicalismo, eu tenho que admitir que há episódios lamentáveis de sindicalistas. Tenho orgulho até de dizer que não são os sindicalistas, em geral, sindicalistas da linha política ligada à União Sindical, mas que hostilizam porque acreditam que isso que a gente está falando aqui, a Rede Globo está ao lado do grande capital. É uma coisa que se não resolve na marra e na porrada. Eu vi muitas repórteres da Globo sendo afrontadas e o cara perguntando: qual a sua opinião? Fala aí, fala a sua opinião. Eu Tem vi nada um a vídeo ver. recente disso aí na Greve dos Caminhoneiros. Sim. Da Ellen Sacconi. Ellen Sacconi? A Ellen Ellen. Sacconi, ela Ela não estava conseguia em trabalhar. Paulínia. Ela estava em Ah, não, Paulínia, não foi esse frente à não. Eu vi Replan. uma em São Paulo, no distribuidor de verduras, como chama mesmo? O Ceasa. 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 Essa é a GESP. Essa é a GESP, Era uma repórter da Rede Nacional da Globo mesmo, não me recordo agora Aí quem é era. profissional, né? E o cara, quero a sua opinião. Não posso dar minha Tá sendo opinião agora. afrontado. Não, mas então vocês só tiveram que sair. A equipe da Globo teve que sair do local porque ia ser agredida. A mesma, um episódio semelhante aconteceu com a Ellen Sacconi, Aliás, que um abraço a Ellen. Ellen é uma era de Limeira, né? ótima repórter, competente, né? Super Não é à toa que ela chegou onde chegou. Exato, estava fazendo a cobertura desta mobilização e aí, num link ao vivo, se eu não me engano, ela estava em rede e de repente surgiram alguns... Eram petistas. Eles estavam mostrando a prisão do Lula, era um jornal. O que era? Eles Era um jornal? diziam que eleição sem Lula era fraude. Era isso. E verdade. eles atrapalharam totalmente o trabalho dela, né? Que estava tentando informar o que estava acontecendo ali. Eles simplesmente apareciam assim, empurravam ela e ela não conseguia, não sabia o que fazer. Não foi agredida, mas foi uma forma, assim, de violência. Tipos de agressão, vários tipos. Foi hostilizada, foi intimidada. Isso aí ficou nítido. André, você me permite mais um comentário também sobre os sindicatos. Existem sindicatos e sindicatos. Na minha vida como jornalista, acompanhei muito sindicato bom, atuante e que briga pelo trabalhador. Muito mesmo. Aqui em Limeira, eu poderia citar vários. Porém, infelizmente, eu também já vi sindicatos que os interesses são outros. Os interesses Isso são outros. acontece, é verdade, é verdade. Então, por isso é Alisson que chama o rapaz, né? O Alisson é caminhoneiro, isso. O caminhoneiro, como o André, muito bem dito pelo André, ver qual sindicato ele faz parte, conhecer o trabalho e ver se realmente... generalizar. Olha, o Alexandre da Câmara, jornalista também, assessor de imprensa, ele está dizendo, olha, teve o caso do Caco Barcelos também, ele está citando aqui. É verdade, que teve né? que ser Esse retirado foi das pressas. ridículo, Sim, Aliás, um esse- abraço, Alexandre. Foi hostilizado no Rio de Janeiro, Sim, né? me lembro disso. Um abraço, Alexandre, muito Não foi obrigada também pela audiência. na mobilização de Acho que 2013? foi dos ônibus. Foi que dos teve ônibus. Segurança estiveram... Vocês lembram que a Globo, ela ia... Em frente à Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio. Ela ia fazer as reportagens sem o cubo dos microfones, você lembra? Pois Isso é um absurdo. Um absurdo, É um um absurdo. absurdo. E o gente. Caco Barcelos, que já enfrentou a questão das forças puta violência repórter, hein? policial, Vamos né? combinar, Tem uma gente. história de Sim. enfrentamento. O livro Rota 66, ele mostrou uma realidade que até então ninguém conhecia. É fantástico. Então, bom... E vamos falar agora da Bom Pastor? Vamos lá. É isso aí, o Grupo Bom Pastor comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, com uma estrutura sólida, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência. A Bom Pastor oferece o amparo que você precisa nos momentos mais delicados da vida, que é quando a gente perde um ente querido. O cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros nas áreas de saúde e odontologia, estabelecimentos Descontos comerciais. bons, viu, Nani? Bons, né, Renata? Nossa, Vale
a pena. Vale a pena fazer esse plano. Aliás, o Grupo Bom Pastor, ele está com promoções muito interessantes para... Fechou um plano, você ganha, né? Brindes, enfim. Ó, né? entra lá você que está aí no Facebook ou na internet, fuça lá Grupo Bom Pastor, você vai ver as inúmeras vantagens. Bom, o telefone é 0800 177227, 0800 177227, ou então acesse grupobompastor.com.br. O Grupo Bom Pastor é um dos patrocinadores deste programa. 8h48. Vamos falar agora sobre eleições presidenciais, Renata? Vamos falar sobre eleições presidenciais, depois nós vamos falar Na sobre... parte final a gente vai falar da Câmara. Limeira, não só Câmara, né, Nani? Prefeitura também, Exatamente. administração municipal. Áudios que vazaram. Áudios. Pois é, a gente estava falando de WhatsApp no início do programa. Áudios dos vereadores que vazaram. Tiveram o aqui na azar de cidade. acontecer isso agora, né? Se fosse 10 anos atrás, ninguém ia ficar sabendo. Não, né? não tinha Não ia nem WhatsApp. como gravar, né? Não ia ter nem Não, WhatsApp. tinha como gravar, mas não tinha como Não ia vazar. viralizar, né? Exatamente. Bom, bem. presidenciáveis. Nós temos... Saiu uma pesquisa recente agora, não Sim, foi, Nani? olha só, essa pesquisa, eu confesso que não conheço esse instituto, mas está no site até da educadora Data Poder 360. Nunca ouvi falar. Olha só, o pré-candidato do PSL à presidência, o deputado Jair Bolsonaro, lidera a disputa presidencial com um apoio que varia de 21% a 25%, dependendo do cenário, né? Tendo como o rival mais próximo o ex-ministro Ciro Gomes, que é do PDT, que aparece com 12%, enquanto os tucanos Geraldo Alckmin e João Dória têm um empate técnico com 7% e 6%, de acordo, então, com essa pesquisa. Aliás, falando no João Dória, hoje teve uma decisão, né, Renata, deixa eu abrir aqui, sobre uma pesquisa eleitoral. Nossa, Marina nem aparece. Foi, ele tentou impugnar uma pesquisa, não é, Nani? Olha só, Você o Tribunal tem aí? Regional Eleitoral de São Paulo suspendeu hoje, dia 5, a divulgação de pesquisa eleitoral realizada pela empresa Vertude, e agora? Vertude, a empresa Vertude, ainda determinou ao candidato Márcio França, que é do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e a empresa, né, que fez a pesquisa, que se abstém de divulgar os dados, bem como excluam de seus meios de comunicação a divulgação que já foi realizada. A decisão de caráter liminar foi concedida pelo juiz eleitoral Afonso Celso da Silva em processo promovido pelo PSDB de São Paulo, né? Enfim, encabeçado pelo João Dória. Quer dizer, Essa pesquisa, ela muita lenha vai se queimar, hein? inverte... Dois tucanos. Ó, olha aqui, ó. Então, Tá mas dizendo ela aqui. inverte uma tendência muito forte, que era o Dória e o SCAF em primeiro lugar destoando, e o Márcio França lá atrás, né? A pesquisa, ela subverte isso de maneira Mostra brutal. o Márcio França Em segundo. acima, E o SCAF... lá embaixo. Como é que vocês veem esse cenário eleitoral, né? Porque, na verdade, parece que a esquerda, né? O seu principal líder está na cadeia. Então, esse é um ponto. Eu não acho que o Lula vai... Aliás, é óbvio, ele não vai disputar, né? Ele, enfim, já emplacou aí, o PT tem feito alguns movimentos que ele vai ser candidato, mas, gente, na hora de bater o martelo... O PT já, acho que internamente a sabe que justiça ele eleitoral não vai né? permitir, né, Renato? Houve até a convenção recentemente do Teve partido. convenção. Em O todos os PT de Limeira municípios, também fez um convite aí a todos os militantes. lançando Candidatura do Lula. o Lula, né? Então, como vamos pré-candidato. fazer uma discussão sem o Lula aqui? Porque ele... Gente... Não, acho que tem que ter... O PT tem que estar na discussão. Não, o PT sim, mas partido. assim, porque se o Lula entrar na discussão, as pesquisas mostram que ele ainda continua, Eu né? te diria que tem muito petista Liderando a querendo corrida. o Lula ali para que o PT continue em evidência e ele possa fazer sua campanha a deputado, a senador, né? O Lula o que seria acontece nesse momento, acredito, é muita estratégia, né, Sim. de partido. É muita estratégia de partido, muito mais do que definições, de fato, para as eleições que acontecem em outubro. Concordo com você. Eu acho que né? eles aproveitam alguns momentos para jogar algumas coisas no ar e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que dá. Exatamente. Depois a gente vai tomar decisão internamente aqui, mas é bem por aí mesmo, Renato. Concordo contigo. Agora, tirando o Lula, o que vocês acham que pode acontecer? Vocês acham que vai ser fácil votar? Eu falo aqui com todas as letras.
Vai ser uma dificuldade. Não estou dizendo porque o Lula está na cadeia, não é isso. É a falta de... Opções. Não, a gente Quem confiar. Olha, né? nós vemos aí tantos nomes, né? Boulos pelo PSOL, Álvaro Dias, Marina Silva pela Rede. Silva, Amoedo. Bolsonaro, Ciro Gomes, Flávio Rocha. Flávio Rocha, João Amoedo, você já João falou. Amoedo. Geraldo Geraldo Alckmin. Alckmin. Nomes tem. Mas Aldo Rebelo. Álvaro Dias, Henrique né? Meirelles, Dávila, Henrique Meirelles Manuela pelo Dávila. PMDB. São muitos os nomes, mas assim, não me parece. O Bolsonaro, que. João Vicente Goulart. João Vicente Goulart. exatamente. Bolsonaro dispara em um tanto, mas assim, a impressão que se tem é que as pessoas realmente não têm opções. Olha, nós falamos tantos nomes, mas elas não se veem representadas, né? De jeito nenhum. Mas acho que essa questão da ascensão do Bolsonaro tem a ver com essa situação do país, Violência, né? dessa raiva, né? Dessa descrença O de que ninguém discurso presta. é- E esse é o discurso do Bolsonaro, né? Até essa questão de militarismo, Não sou dele colocar uma político, postura né? ele é machão, né? O jeito que ele fala de mulher. Voluntarista. Né? Então acho que tem a ver com isso. O que vocês acham? Eu vejo assim, a questão da violência fortalece nomes como o do Bolsonaro, por exemplo. O discurso dele praticamente é baseado nisso. É bandido, é arma, porte de arma. Vou liberar, né? Exatamente. Gente, o presidente não pode só liberar, mas tem Sim, que passar é pelo muito mais Congresso, complexo. viu, gente? É Não é muito mais assim, né? complexo. É. O que eu entendo é o seguinte, eu acho que vão ser fundamentais os debates que as emissoras vão fazer nesse período pré-eleitoral. Acho que no pós-debates, muita coisa vai mudar. E por isso que é importante que todos os candidatos participem dos debates. Pelo menos os que estão aí nas primeiras posições. Eu entendo assim, se algum não for, mostra um certo fraquejo. Por que você não vai? Você tem medo do quê? Você não tem propostas? É importante que todos participem dos debates. Acho que no pós... Não só entrevista, acho que no debate mesmo. No pós-debate, acho que muita coisa vai mudar em pesquisa. Porque mostra, né? O Exatamente. debate, o improviso, Exatamente. demonstra né, a capacidade que o De político lidar e tem, responder. o conhecimento que tem, né? O preparo que tem para poder conduzir um país tão importante como o Brasil. André. Não, e eu espero que esses debates demonstrem acho que dois elementos que os candidatos vão ter que mostrar para a sociedade fundamentais. O primeiro, a questão da política econômica, né? A gente teve aí um momento de uma política desenvolvimentista, né, do PT, sem um lastro fiscal, vamos dizer assim, sem um controle que possibilitasse que ela seguisse por mais tempo. Vão ter que mudar isso. Como? Voltar a uma política neoliberal que se tornou recessiva no governo Fernando Henrique Cardoso? Essa é uma pergunta. E a outra, como lidar com esse Congresso? Como conseguir a governabilidade, a maioria com esses caras que vão ser outros. Mas eu não sei, eu sou um pessimista com relação a isso. André, eu não me acho que permitam- muda tanto a natureza desse Congresso. Uma pergunta para você. Você realmente acha que a política econômica macro do PT é muito diferente da política macro do PSDB? Eu acho que houve um descontrole com relação aos subsídios, né? Aos subsídios aos setores. Houve um descontrole com relação à política de juros. Eu não vou me lembrar do nome de um livro que eu li recentemente. A gente até estava debatendo esse livro, né? Uhum. E em momentos que a Dilma determinou algumas decisões que chegaram ao Banco Central, decisões de taxas de juros. E eu acho que foi um momento onde o Brasil cresceu muito, parou de dever ao FMI, né? Que é um símbolo, isso é uma bandeira. Tirou muita gente Mas da foi mais miséria. no governo Lula, né? Esses resultados positivos Sim, ocorreram no governo Lula, não Sim. no governo Dilma. Mas a estrutura foi mantida, a política A econômica. continuidade, né? Você está querendo dizer, né? Só que chegou-se a um momento que o Brasil ficou tão, vamos dizer assim, vulnerável a uma mudança de ventos econômicos mundiais que eles vieram, o Brasil caiu num precipício que não saiu até agora, né?
Acho que é isso que vai ter que ser debatido. Só que eu acho que é exatamente isso. Como tirar o país da lama, né, em termos econômicos, e a questão principalmente da moralidade, né? Como fazer a máquina pública ser mais enxuta? Como você fazer o país trabalhar sem comprar todo mundo no Congresso? Na verdade, quem o está termo é esse. disposto a fazer as reformas necessárias. Exatamente. Exato. E necessárias para Será que bem da existe essa coletividade, pessoa, não gente? para interesses de poucos. Mas que Exatamente. reformas? Aí Exatamente, assim, que interessam a população. porque tem uma receita que está sendo trazida aí que ela é cruel pra caramba. Ela não gera emprego nenhum, não gera receita nenhuma. Ela não promove o desenvolvimento. Essa receita está aí sendo colocada quase como um consenso, né? Tá falando da reforma trabalhista? Não, por exemplo, a reforma trabalhista foi uma delas, mas a reforma da Porque a Previdência... USTL e os sindicatos são críticos à reforma Na verdade, trabalhista. é a reforma que vai... Acho que dependendo de quem for eleito, que vai entrar em votação e tem muitas de ser aprovada, é a reforma da Previdência. A reforma da Sim. Previdência, Dependendo sim. do candidato que for eleito, está muito nítido que ela vai ser aprovada. A solução que se dá para a reforma da Previdência é tirar direito do povo. E aí não se fala, por exemplo, de coisas como a DRU, né? É um mecanismo que retira dinheiro da Previdência Social. Existem verbas, pagamento de pessoas carentes, verbas sociais dentro da Previdência Social, fraude, desvio. Quer dizer, só se fala em aumentar a idade mínima e é uma discussão que é preciso ser feita. É preciso reformar a Previdência. Mas o que só se fala de maldade, né? Tem que se pensar. E assim, quem fala não é confiável. Então, mas e agora, fazendo esse paralelo, né? Então, a gente já pontuou que realmente falta uma pessoa que personifique tudo isso que a gente quer ouvir, né? Talvez. Eu me sinto assim. E aí, no meio disso, estão as redes sociais que virão com tudo no período eleitoral. Vão encher o saco, gente. Vai. Vão encher o saco e já tem aquele movimento de, olha, não vamos, se ninguém votar, se você votar nulo... Daí cancela a eleição. Cancela a eleição. Gente, é mentira. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, Asneira, né? se você votar nulo, é uma forma de não é uma forma de protesto. Só vai deixar que o outro escolha por você. Escolha alguém. Né? É a forma Então, tem mais esse impacto, né? democrática, é uma forma de protesto, votar. Eu sou contra, particularmente, uma coisa minha, votar em branco e nulo. Eu nunca votei em branco. Eu não gosto de votar em branco e nulo. Nunca fiz isso. Eu escolho um candidato no primeiro turno. Eu faço isso para determinado agente público municipal. No segundo Gente, mas eu turno, fiz isso na escolho- eleição presidencial. E eu me ferrei, gente. votou em As quem? duas opções. Não, eu sempre votei no PT, já falei isso, né? Sempre votei no PT. E depois, na Eu última, também. eu votei na Marina. E depois eu falei, não vou votar na Dilma, enfim. E depois eu votei no Aécio, gente. Eu votei no Aécio. tava Eu difícil, nunca hein? votei no PSDB, mas eu tava ali e Nani. falei, gente, eu vou votar no Aécio. Aécio Aí, e numa situação- Dilma. Então a culpa é sua. Me sinto culpada. Então, assim, será que eu vou cometer... A Dilma Mas mentiu, eu não vejo né? como a culpa é sendo brincadeiras à parte, Claro. né? Mas você tem que escolher um, sim. Não, acho eu que vou fazer escolha isso, um. porque eu O que também não gosto orienta de não as votar em pessoas é que ninguém. escolha, no segundo turno não é o seu candidato, escolha um. Escolha um. Escolha um. E a Dilma Exatamente. mentiu naquele momento, né? Ela mentiu, ela praticou um estelionato, né? Ela foi uma mentirosa. Não tinha como eu votar na Dilma naquela E situação. e Então, o Aécio é um bandido, é um marginal, né? Né? Marginal. Eu acho que o Aécio Então, é um playboy que vive Aí- do sobrenome do avô, que não sei nem o que tá fazendo na política. aí vocês veem, assim, num eventual segundo turno, Bolsonaro contra alguém. E aí? Não vou emitir Vota no minha e aí. opinião aqui. Não, pode emitir sua opinião, não tem problema. Eu acho que a Gente, gente vocês está votam apenas em quem vocês quiserem. Exato. Aqui não- Gente, ninguém e levanta essa a questão bandeira. do Bolsonaro é inegável, que ele tem crescido e hoje ele é uma grande liderança e ele pode sim ser o futuro presidente do Brasil. A gente não pode ignorar isso e vomitar só em cima dele. Eu jamais votaria no Bolsonaro. chamo ele de Eu acho que não tem... liderança. Ele é horroroso, né? Exato, eu não Ele- tenho problema de e- falar eu isso. que falo ele isso tem com Mas assim, base. só que de repente ele pode ser o presidente do meu país. Sem dúvida, mas eu não chamaria ele de liderança. Não. Ele pode ser o que for. Talvez eu usei o termo errado, mas né? ele tem chance de ser presidente, sim. Isso é uma realidade. Uma mas nova eu não- liderança? Eu não Como a vejo gente pode colocar o eu não vejo Bolsonaro como hoje? líder. Eu vejo ele como, sei lá, se o péssima termo é liderança. esse, líder. Eu não vejo ele como líder de nada. Uma figura que Uma tem figura uma... que tem uma aceitação grande de muita gente. sei lá. Exatamente. Ele Sim, não sim. falou nada sobre a economia. Exatamente. Que é o que mais... Eu Eu queria saber como que ele montaria um ministério, né, por Sim. exemplo, né? Como que ele escolher as pessoas. Acho que
Vamos poder ver um pouco disso nos debates, Exatamente. né? A importância dos debates são essas. Exatamente. Mas primeiro, o brasileiro, a maior parte pelo menos, né? A gente não pode generalizar, vai primeiro torcer muito, né? Nessa Copa, vai ser festa, né? Daqui uns dias começa a festa, todo mundo esquece o que aconteceu recentemente, né? Renata, eu nunca vi uma Copa com um baixo astral tão grande no Brasil como tá essa. Percebi Olha também. A crise, É verdade, que fez. gente. Rua pintada. Já era pro povo já estar saindo de o André camiseta, sempre pintou a rua né? da casa dele, não pintou dessa vez. Pois é verdade. Mas ainda Tem um nesse, 7 a 1. Só tá cabisbaixo, né? ainda falando sobre essas eleições, aqui em Limeira também tá tudo muito quieto, fora um ou outro, né, Nani? Que diz. Depois aparece um monte de pré-candidato aí, infelizmente. Não, na né? Câmara Municipal. Na né, Câmara, tem quem muito. são os possíveis? Vamos lá. Rafael Camargo. Aí, gente, estamos falando de candidatura a deputado estadual ou a federal. E né? lembrando que depende muito das convenções, e tem muita coisa ainda indefinida, né, Nani? Mas Jorge de Freitas. Jorge Freitas. A Constância Félix vai deixar para o filho, né? E para o marido, que devem sair aí candidatos. A Carolina Pontes vai sair. Então, a Carolina Pontes pode ser, mas não sei, talvez... Jogou um balão. Vocês duas que com estão todos aí jogando atuando balões mais de os ensaio bastidores, nesse me corrija momento. se eu estiver errado, mas existe uma conversa de bastidores de que estaria se fechando um grupo para que menos candidatos, Limeira tivesse menos candidatos a deputado Nossa, federal, isso nunca funcionou, por exemplo, né? para que apoiassem o Miguel Lombardi, que Para a reeleição do Miguel. Não sei se vocês ouviram algo semelhante a isso, inclusive falando até com conversas com o Mário em bastidores e tal. Para mim, um tiro no pé. Não, na verdade, Danilo, o que acontece... não é essa informação que eu tenho, mas o Miguel, ele tem uma grande aceitação, aí sim, de lideranças aqui de Limeira, né? Sim. Por conta da ajuda mesmo. Não só de como Limeira, mas também deputado. na região, Na região, no próprio estado, né? E pelo trabalho que ele tem fazendo. Então, realmente, deve ter esse movimento... De grupos apoiando uma candidatura mínima. Do Miguel. Isso eu acho Para que haja a possibilidade aí Dele de ser, reeleição, para que tenha ao menos um representante, se mantenha um representante. Porque tem aquela discussão, se sai um monte de candidatos, os votos se diluem e aí não se elege ninguém, né? Exatamente. Se é o Miguel ou outro qualquer, eu acho que não é porque ele é de Limeira que tem que votar nele. Não é porque é o Miguel que eu tô falando também, mas eu acho que você tem que votar em alguém que você se sinta representado. Então, é uma Se sinta lógica representado. lamentável, mas infelizmente mas eu eu não falo- consigo pensar de outra forma. Votar em gente de Limeira. Não, eu O preferiria deputado votar em por alguém de Limeira Limeira, também. Eu ele porque tá lá, ele claro briga que pela as pessoas gente, são livres para fazer, infelizmente. óbvio isso, as pessoas são livres, mas assim, eu prefiro também votar Eu também. em quem eu... Porque eu consigo cobrar, gente, é mais fácil de cobrar. é mais fácil cobrar. Limeirense lá nos É mais representando. fácil cobrar. E outra coisa, é mais fácil você acompanhar também o que de fato está trazendo Sim. para a cidade. Porque não adianta, às vezes, ter o seu candidato ganhou, tá? Mas de que forma você está se beneficiando disso? Entendi seu raciocínio e concordo com ele. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Não é porque o indivíduo é de Limeira Sim. que vai ter meu voto. Isso tem que me convencer. Não, vou votar vote em mim por isso, não. Eu sou de Limeira. Achei o contrário. Eu não votaria em alguém ruim só porque ele é de Exatamente, Limeira. exatamente. Isso, eu também não. Exatamente. Então, tem gente boa em Limeira que a gente pode votar, na minha Exatamente. opinião. Espero que tenha. E candidatos fora o pessoal, os vereadores, né? Os vereadores também têm outros possíveis pré-candidatos também, doutor Marcelo né? Rossi, talvez. Não, fora os vereadores, fora alguns vereadores. Tem Doutor Júlio César. Lívia né? Lazaneu. Lívia Lazaneu E também. o PT provavelmente vai ter um candidato. Sim, sempre com certeza. tem. Então, o próprio vice-prefeito, né, também deve sair candidato. Será que tira fora o Cleiton? Será? Ainda mais agora É. com essa história dos áudios vazados aí. Pois é, né? O movimento sindical vai ter também um candidato. Agora, é importante candidato, que né, tenhamos André? também representante na Assembleia Legislativa, né? Sem dúvida. Faz muito tempo que Limeira não tem um representante lá e eu acho que seria muito importante. Agora, devem ter muitos e muitos candidatos aí, pré-candidatos, né, Nani, até... Bom, vamos ao primeiro intervalo comercial e na volta vamos falar sobre governo Mário Botion. É rapidinho, a gente já volta. Estamos apresentando Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora. Muito mais que rádio.
Teatro Vitória apresenta Moacir Franco em um sensacional espetáculo. Moacir Franco, contando e cantando seus maiores sucessos. Quinta, 14 de junho, a partir das 8 da noite no Teatro Vitória. Moacir Franco, participação especial do Coral Infantil Vidarte, da professora Vilma Daniel. Moacir Franco no Teatro Vitória, dia 14, a partir das 8 da noite. Apoio Gazeta de Limeira, Prefeitura de Limeira e Educadora. Muito mais que rádio. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Muito mais que rádio. Educadora. Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. 9h09. Esse é o programa Bastidores, que recebe hoje os jornalistas André Montanher e Danilo Giannini, e muitas participações pelas redes sociais, né, Renata? Dani, muitas participações nas redes sociais. Eu vou citar algumas aqui, depois o Danilo e o André podem interagir também depois, os comentários feitos a eles. O Rogério Francisco, que aliás... Tem gente querendo votar no Danilo e no André. Esse pessoal é louco. De brincadeira, né? De brincadeira, não é? Eles nunca sairiam eu candidatos. não votaria em mim, cara. Sairiam candidatos? Não, eu não. Política. Já foram filiados a algum Não, partido? Eu nunca. O André já foi, né? Já fui. Bom, Rogério Francisco, inclusive, é colaborador da Gazeta, Nani, ele é de Iracemápolis. Ele está falando, debate pau ouvindo este excelente programa. Um abraço a bate-pau. Mas quando forem políticos no bastidores, porque senão vai começar a faltar convidados. Mais políticos? Não entendi. Bom, Rogério... Até o prazo para... sim. É verdade, porque logo se encerra, exatamente. Mas aí que tá, né? A gente precisa também que eles se definam se são ou não pré-candidatos, porque daí fica complicado, né? O Matheus Ribeiro, nós já citamos aqui, o Arthur Bueno Júnior, a Luísa Scarabel... também faz um comentário aqui. Ele deveria, é muito fácil falar de um programa tão sério. Bom, dá parabéns aqui para todo mundo. O Valfrido, novamente. O Luiz Biagioni, vocês conhecem? Vou falar. Nos Ele elogiando. também nos elogiando aqui. O Cris Coquevita. Temos o Eduardo Bertagnoli. Acredito que ele não aguenta chegar. Tempo de TV e poder econômico conta muito nas eleições. Talvez o Bolsonaro. Bolsonaro, isso. Ele diz também o problema do país é que sempre se escolhem algum salvador da pátria e por isso se frustram com a política. É verdade isso, Collor. né? Sim. Se elege alguém para O Collor também, ele não quer ser um presidenciável? É verdade. Caçador ele de é Marajás, né? Pois é, Não, ele minha é gente. candidato. Ele é De novo. candidato, ele é candidato, verdade. O Gabriel Silva, o que vivemos hoje é um reflexo da política econômica do PT. Alguém quer comentar? Assim, referente a mais sobre os combustíveis que está na pauta do dia. Algumas coisas têm que ficar claras no meu entendimento. Por exemplo, o PT errou na Petrobras, concordo que ele errou. A empresa estava num momento difícil, porém tem que ficar claro, a política econômica de preços nada tem a ver com o PT. É uma decisão do governo Temer, que segue o mercado internacional, os reajustes mensais, diários. Isso não tem nada a ver com crise, com PT, com nada. Foi uma decisão do governo Michel Temer. É a única coisa que eu acho que é importante que as pessoas entendam. O Braulio Liberty do Riso, ele diz parabéns pelo programa, alto nível como sempre. O Gabriel também manda outro recado aqui. O Braulio, ele diz 10 candidatos e nenhum tem chance com este número elevado de candidatos.
O Eduardo Bertagnoli, ele ainda diz, o Bruno Bortolã tem que ser candidato. Aê, o Bruno do tá aí. Bruno. Não, Bruno. O Bruno tá aqui acompanhando, um abraço ao Bruno. Cristiano, o Cris Coquevita, ele diz, Jesus, votou no Aécio, acho que é pra você, né, Nani? Ele colocou uma carinha de choro, desacreditou, né? Era meu segredo, Cristiano, revelei. Revelou. O Paulo Eduardo, ele diz parabéns pelo programa. Grande Ele abraço está ao Paulo assistindo de Eduardo. Piracicaba. Um abraço ao Paulo Eduardo. A Elenia Ensina Souza também manda um boa noite aqui pra gente. O Fabiano Birger também acompanhando o programa. Wagner Rodrigues também parabenizando o programa. Paulinho Silva. Um abraço ao Paulinho do Cinecol. Sindicato dos Paulinho, Comerciários. grande abraço ao Paulinho. O Mário José Campos, que também sempre acompanha nosso trabalho, né, Nani? Um abraço ao Mário. José Rodrigues, ele diz, Bolsonaro, presidente, Miguel Lombardi, deputado federal. Democracia é isso, né, gente? É isso aí. É o mesmo eleitor que vota no Miguel, vota no Bolsonaro. É uma loucura, né? Pois é. Olha, são vários os comentários aqui. As pessoas que quiserem acompanhar, olha... Tô até perdida, viu, Nani? Alguns você já leu. A Sandra Almeida manda parabéns a Kelvin Neto, do Antônio Russo, do Boteco da Prefeitura de Timóteo, que mora em Portugal. Parabéns! Olha só. Parabéns. A Cíntia Daniela, época da ditadura, caso Araceli, corrupção oculta entre militares. Sim. Pois é. É verdade, é. Horrível. No nosso WhatsApp, o Marcelo Massari também está mandando abraços para o Bruno, dizendo um ótimo programa. O Carlos Patrício também está acompanhando. Manda um abraço para a gente, Renato. Marcílio Gonçalves diz ele pode ser presidente, mas líder jamais. Talvez o Bolsonaro, nós estávamos falando dele, né? Danilo falou. Não tem carisma, uma parte do povo leigo que acredita que ele vai armar o povo. A Bernadette Groppo, ela também é da Boa Vista. Ela, na altura dos acontecimentos, nem sei mais se sou a favor ou não às greves. Causa essa confusão nas pessoas, né? E aí, até que ponto, né? Vale a pena parar o país? O Vicente teimoso, dos né? Santos está nos ouvindo lá de São José do Rio Pardo. Olha Um abraço, só, de longe. Vicente. Letícia Maria. As pessoas acham que se o Bolsonaro ganhar, não vai mais existir bandido em nenhum lugar. Pois é, eu concordo com você, viu? João Messias também nos acompanhando. Zezé Enfermeira Marinho Rodrigues. Boa noite, concordo com a descredibilidade pública, porém não podemos generalizar. É isso mesmo. A Cíntia Daniela ainda diz, a desinformação é tamanha neste país, absurdo intervenção militar. Bom, e tantos outros aqui, Nani. A Rúbia Jaque diz, viva o WhatsApp que move o mundo. Olha só. De fato. Bom, muitas mensagens aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão local. Como é que vocês dois avaliam o governo Mário Botion? Começa pelo André. Governo Mário Botion, é inevitável a gente... Foi uma decepção? Está sendo uma decepção? Acho que não. Eu acho que é inevitável avaliar um governo municipal diante de uma conjuntura nacional. Nós vivemos uma crise bravíssima, nós estamos nela ainda, né? Isso afeta por demais os municípios, né? O Mário demonstrou em alguns momentos uma frieza, né? Uma frieza, alguns diriam empresarial, como no caso da redução dos pontos de farmácia. E até com relação à questão do transporte coletivo, pelo outro lado, uma falta de molejo para lidar com aquela situação que seria, de alguma forma, a continuidade do serviço da empresa ao invés da prefeitura assumir, né? Então, só que, vamos dizer assim, eu acredito que seja um cara que demonstrou que não é um político profissional, isso, desculpa, mas no mau sentido, né? Em alguns momentos, mas ele tem uma ideia muito clara, assim, é o que eu via no Paulo Radiche também, e eu acho importante isso por parte do político. A gente está vendo o Temer, que não tem ideia de onde ele vai, né? Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. O Mário tem uma ideia do que fazer. Está muito aquém do que a cidade quer, né? Existem casos, eu um dia vou questioná-lo pessoalmente, por que ele não termina aquela duplicação do asfalto ali. Qual? De onde? A região na frente do... Não é na frente do Rubi.
em frente ao varandas do Jardim do Lago ali, aquela região tá horrorosa. Ela vai da... São ruas que vão do Jardim do Lago até aquele condomínio de chácaras, até o Royal Palm, Nobreville. É um trecho pequeno até. Trecho pequeno. Né? Um trecho pequeno. E que tá ali horroroso. E aí até morrer alguém, né? A pergunta é, por que não foi terminado aquilo ali? E aí um diabinho me puxaria a orelha seu ouvido e falaria, o Silvio terminava aquilo ali. Olha e só. aí? E aí? Essas coisas que incomodam às vezes. E esse momento A gente falou isso, da lentidão, né? Um governo lento. E essa escravidão a uma restrição que a gente não sabe até que ponto vai. O caso das farmácias, por exemplo, ele bate na tecla, ele defende, né, Renato? Ele defende que organizou de uma forma... Ele falou pra Renata que tudo não passa de uma percepção. Mas percepção ruim. Eu acho que o governo teve muitos erros, o governo Mário. Mas né, no episódio das farmácias, eu acho que ele acertou. Foi um momento ruim, a mudança, o indivíduo que pega num determinado ponto teve que mudar. Mas acho que hoje as pessoas já se adaptaram e acho que foi um acerto do governo nessa questão, sim. Eu acho que nesse ponto ele acertou. O fato delas não se adaptarem, que eu acho complicado. A gente não sabe porque são pessoas que não vocalizam, né? Mas não então, chegam à mas imprensa. É uma pessoa, mas tem 10 grupos pessoas, organizados. são 300 pessoas, tem que ver a coletividade. Eu compreendo o seu João da Boa Vista, por exemplo. O pessoal da zona rural foi muito penalizado. Também compreendo isso aí, mas eu acho que não adianta criar um depósito, um galpão e jogar o remédio lá. Não, tem que ter ar-condicionado. Eu defendo. Mas até o que você está falando, meio que... A forma como estava ruim. Ficar. Não, estava ruim. Como o governo mas deixou, não dá mas reduziu, acho que, os pontos de distribuição. Eu acho que penalizou, sim, a população. Eu também acho que alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que... adequar esses outros pontos, né? Aí falar, mas não tem pessoal, mas questão de dinheiro também envolve muita coisa. O que não é desculpa, porque quando ele foi candidato, ele sabia ou deveria saber. A situação era caótica, né? Vale dizer duas eu acho que grandes... esses pontos, já que sabia, acho que esses pontos tinham que estar também nas ações de governo. Aqueles projetos lá que eles apresentam durante a campanha. O plano de governo. Plano de governo. Porque, poxa vida, parece que nossa, olha que legal. E já que conhecia, então, essa problemática da saúde, não tem pessoal, não tem dinheiro, sabe como é que tá? Mas será que conhecia? Poxa vida. Mas deveria conhecer. Porque pra mim, Letícia Maria, você acha que foi acerto? Então vai pegar um remédio para minha mãe. Eu imagino, eu sei que o indivíduo, a pessoa sozinha, mas a gente tem que entender também que o prefeito ele comanda por uma coletividade, entendeu? Uma coisa, eu compreendo a Maria, eu compreendo. Letícia Maria. Eu compreendo e lamento pela questão da mãe dela, eu lamento mesmo, mas eu acho que o prefeito ele não pode, não podemos aqui viver de governos populistas, mas que nós tivemos em Limeira, inclusive. Muitos. Governos populistas aqui em Limeira. Mas ele abraçou uma lógica talvez empresarial, uma lógica que seria até mais, vamos dizer assim, eficiente, mas em algum momento ele prejudicou pessoas que estavam sendo atendidas. Né? Renata, você fez Principalmente as mais humildes, que não têm a menor condição de gastar, exatamente, as mais carentes. Mas acho que mais grave do que ter menos pontos de distribuição é não ter o remédio, que a gente sabe que é um problema meio que frequente em Limeira, não ter a medicação, para você retirar. Você fez uma pergunta aqui da saúde, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Um secretário que assume e fica poucos meses... É um reflexo que eles não sabiam como estava a situação. Deveriam saber. Chegou lá e falou, meu Deus. O que é isso? Essa bucha aqui? Tô fora. Não vou conseguir. Meses não, ficou menos de um mês. Exatamente. Ficou... Ele ficou o primeiro mês. Não ter secretário de saúde exatamente. ainda, Quanto tempo? O André falou do ônibus. Não, desde dezembro. Eu falei de um acerto do governo Mário no meu ponto de vista. Falo de erros, então. Sem secretário de saúde até agora é um absurdo. É um absurdo. Limeira não pode... É uma cidade de 300 mil habitantes. Não pode ficar sem secretário de saúde, sem secretário da saúde. A questão do ônibus, não há justificativa mais para essa demora. Por que a licitação não sai? A licitação
tinha que estar pronta. Não tem desculpa mais. A minha opinião é essa. Não há justificativa para essa demora. Me desculpa a sinceridade. Gente, fez um ano Exatamente. da intervenção. Foi em abril do ano passado. Passou já de um ano. Aí Não há justificam desculpa, que não há desculpa. tem que ter o estudo de mobilidade que conduzirá à licitação principal, e o estudo da mobilidade... Acho Nem que a licitação agora do vão estudo ser de mobilidade, abertos saiu. os envelopes. Não tem empresa vencedora ainda para estudar Mudou-se o mobilidade. que estava ruim, mas sem saber o que fazer, né? A percepção é essa. Porque a intervenção ela vai ad infinitum, né? Ela tá parece aí. que ela vai ao governo todo, né? É. Já estamos chegando à metade do governo, faltam Exato. 6 meses para a metade do governo. Me desculpa, essa questão do ônibus, da intervenção, todo esse tempo não tem uma licitação, eu não consigo ver nada que justifique essa demora. Que o secretário Rodrigo se explique, que o Mário se explique, mas não vejo nada que justifique tamanha lentidão. Aliás, Rodrigo, que anda muito sumido, gente, é muito difícil achar o secretário de Mobilidade Urbana. Não digo que ele se nega a falar com jornalistas, mas é muito complicado falar, meu Deus. Os outros secretários davam mais a cara para bater, né? Exato, Essa coisa ele não tava era mais... assim, ele foi secretário do Silvio Félix. Ele falava muito com a bem. imprensa, Ele né? falava muito, ele era muito mais aberto. Eu não sei o que aconteceu, hoje está muito difícil falar com o secretário Rodrigo, que pegou essa situação toda da intervenção, e, de fato, a administração Mário Botion deve muitas explicações ainda sobre essa demora. Renata, essa questão do trato com a imprensa, a gente como jornalista sabe como funciona isso aí. Será que é o Rodrigo que... Será que não é o Mário centralizador ou a comunicação centralizadora? Tem Pode muitos ser, tem amigos muita parte da de comunicação. comunicação, ótimos profissionais lá dentro. Mas e o secretário? Será que o secretário não está trocando as bolas? Ele Blindando sabe... o cara, Exatamente, isso? uma blindagem para mim equivocada. Sim. Será que ele sabe como funciona uma redação? A urgência da matéria? Não. Ele é publicitário, acadêmico. Ótimo. Catedrático? Exatamente. Pode ser um ótimo professor universitário, um ótimo publicitário. Não questionando, por favor, mas já questionando, é claro, mas em uma redação é bem Mas diferente. o dia a dia ali é bem diferente. complicado. Exatamente. É bem uma complicado. campanha política é uma coisa, tratar o dia a dia de uma administração pública é outra coisa. Olha só, o Francisco Donizete da Silva, no nosso WhatsApp, está dizendo que ele quer saber quando que vai resolver, o Mário vai resolver aquela alça do viaduto da Ford, quando começarem as chuvas, vai cair Poxa vida, tudo. Boa lembrança. essa alça, ela Foi esquecido. Né? caiu... Quando? Foi Nossa, faz no muito último tempo. do Foi. Paulo Radiche? Isso também não No tem... início do último ano, não sei E é direito. muito importante aquele acesso, né? O argumento muito que ele usou Demais. que usa outro lado. Não tem nada a ver isso Nada aí. a ver. Nada a ver. Olha só, 9 horas e 25 minutos. A gente tem 5 minutinhos aqui. Vamos falar dos nobres vereadores. O que vocês acham, então, da Câmara Municipal? A atual legislatura. O Ivan Schutzer disse que eu merecia receber adicional de insalubridade, só para cobrir a Câmara toda segunda-feira. O que vocês acham? Não, da minha experiência como jornalista, óbvio que tem gente boa lá, não estou generalizando. Mas, na minha opinião, como jornalista, não levem para o lado pessoal, senhores vereadores. Mas, na minha opinião, é a pior ou uma das piores câmaras que eu já vi. Eu acho. Você concorda, André? Mas por quais motivos? Pela Tem gente lá, Renata, ineficiência? tem gente que não tem condição de assumir o cargo. Tem gente que não sabe o que está fazendo lá. Começa por aí. Tem gente que... Muita gente... Eu sou um cara religioso, acredito em Deus, tudo, mas muita gente ligada à igreja, seja a igreja católica, a igreja evangélica, muita gente. Não é bem por aí o Estado e a religião, o Estado é laico, aquele discurso, mas enfim. E gente que não tem condição mínima de assumir um cargo de vereador. Não sabe o que está fazendo. Não sabe. Propostas populistas, feitas a Deus dará, de qualquer maneira, para tentar aí ganhar votos, alguma coisa, sem saber o resultado que isso vai gerar. Posso dar um exemplo aqui, se vocês quiserem, permitirem. A dona Lubogo, a senhora Lubogo, fez a proposta O fim da taxa de religação de água. É um absurdo. Existe um contrato de concessão, quem paga corretamente vai ser penalizado porque não paga. Compreendo que as questões de quem não paga não é uma coisa, envolve muita coisa, mas não é assim. Projeto populista. Tem gente lá que não tem condição de estar lá. Me desculpa a sinceridade. André? Não, eu acho que a ruindade dos caras se reflete até na falta de um norte ali dentro, né? A sátira
do Cleiton foi perfeita. Gente, né? viu? Mas agora eles vão conviver com isso. Ontem teve uma briga do Lemão da Jeová Rafa com o Xavier. O Lemão falou, porque na sua cantoria... Mas ele falou pro Cleiton também? Porque ele e o Cleiton são bem próximos, né? Não, eles são do mesmo partido e sentam do ladinho. Ele falou pro Xavier. Você não tem assim, o Lemão agora é um líder, mas ele é o líder do prefeito, né? Até ontem não tinha um líder. Você não sabia o que o prefeito queria dizer. Quem é essa oposição? Aí você vê gente da oposição votando X ou Y, Z. Constância Félix é a oposição. A mais forte da oposição. Tem A Constância fiscaliza a merenda escolar. Sim. O Marco Xavier, que é ligado ao Radiche, deveria ser oposição. Ele é oposição? Então, o Marco tem um posicionamento mais contundente na casa, entendeu? Aí você vê a pauta assim, que faz algumas figuras, como Ronei Martins. Sem dúvida nenhuma. Como o próprio Paulo Radiche dentro da foi Câmara. Um ótimo vereador. Sem dúvida. Paulo Radiche, o Mário Bottini e o Ronei. Um trio excelente, foram ótimos vereadores. E antes disso, até outros nomes de oposição. Zé Carlos Pinto, o próprio Pilon, ele não foi. Ele foi oposição. O Pilon foi oposição ao Pedrinho. Ele foi oposição ao Pedrinho. Foi. Ele encheu o saco do Pedrinho pra caramba, entendeu? Vocês citaram o Wilson? Trabalho. O Wilson Cerqueira. O Wilson Cerqueira, ele era oposição, mas ele era... Ele é mais contidão, era mais contido. Uma referência ali dentro, né? São nomes de peso, né? Mas que você... Desculpa, conclua. Não, ia concluir que são nomes que você sabe que direcionamento vai ter, né? E mesmo no caso, por exemplo, da Constância, ela tem um projeto político muito forte. Esse vereador sempre vai ter aquele vereador mais estridente que se coloca sempre... berra, né? Que berra e é sempre contra. Mas acho que falta o cara que joga a tendência, o cara que tem peso, o cara... mandato mais propositivo, assim. Luiz Carlos Pierre. Pierre foi um ótimo vereador. Falar numa oposição, assim, de Gente, nível... o que foi o José Roberto Bernardo, o doutor Júlio, sim. contra o Paulo Radiche. Foi uma posição ferrenha. E hoje você vê... É até frustrante, não é? Eu às vezes... Parece que é um processo... É até frustrante. Eterno, né? Como era o Ronei. Mas num momento como esse... Depois o Ronei se apagou e agora o Zé também, né? Mas num momento como esse, você vê o reflexo do PT não ter nenhum vereador eleito. Seria uma posição complicadíssima pro Mário. O PT confere qualidade, exatamente, né? Mas o PT está colhendo o que ele próprio plantou. Ao abaixar a cabeça para o Paulo Radiche, ao ficar calado, o Ronei no final, só no pós-derrota do Radiche que resolveu falar... O PT aceitou calado os mandos e desmandos do Radiche. Hoje colhe o que plantou. E sobre o salário dos vereadores, o que aconteceu ontem? Pois é, na verdade, agora para a gente terminar o programa, vocês acompanharam, no meio da turbulência que passava o país, a mesa diretora apresentou um projeto de lei, sempre frisando que não é um reajuste extraordinário, é a revisão que se dá todo ano, com base na inflação, blá, blá, blá. Mas nós defendemos aqui, né, Renata, que foi totalmente inapropriado, o país passava por um momento tão difícil e se apresenta um projeto aí. O aumento, a média é cerca de R$200 que vai dar no salário. É claro, depende do salário. Não só dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, do secretário. O que vocês acham disso? O Newton foi, pelo menos ontem, o único que se posicionou favorável. Mas em que pé que está, Nani? Vai para votação? Está nas comissões aí ainda? O que aconteceu? A opinião pública caiu em cima, daí agora tá lá, tá escondidinho. Não, o Zé não vai recuar, né? Não, então, na verdade... É a mesa. Segundo o Valmir Caetano, que é o secretário jurídico, ele disse que, por lei, a mesa tem que apresentar. Porque é um reajuste, eu ia perguntar isso a revisão do ano. Apresentar. Agora, até o Valmir falou, se a casa não quiser, tem que rejeitar. Então, a minha pergunta era essa mesmo. Então, eles são obrigados a apresentar, mas eles podem rejeitar. Não teremos aumento esse ano, então. Se eles quiserem congelar, eles rejeitam. Isso tem que ficar muito claro isso. Tem que ficar muito claro. Se eles são obrigados a apresentar, ok, que apresentem. Depois, então, que pra mim é um absurdo. Pode ser 1%, 0,5%, 2%. Não dá pra ter aumento, Não né, dá gente? pra ter aumento. E você, André? A gente ir embora. Mais uma prova da fragilidade dessa Câmara, de deixar isso aí evoluir e ainda citar que isso é apenas uma equiparação salarial, quer dizer, político que é político nesse momento abre mão. Não dá, né? Gente, passamos um minutinho, hoje tem jogo, temos que encerrar o programa, mas o papo foi muito bom, né, Foi Renata? muito bom, muito bom. Voltem sempre, viu? Então, obrigada, Danilo, e obrigada, André.
Obrigado, Nani. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Estou à disposição. Obrigado. Muito bem, sempre lembrando que o nosso programa está no Facebook. Se você quiser assistir mais tarde, amanhã ou depois, ele estará lá. E na próxima terça-feira, eu e Renata Reis estaremos de volta com um novo tema. Novo tema, Até lá, Rê. política, Com mais certeza. um novo tema, novos entrevistados. Até lá, Nani. Obrigada, gente, pela audiência. Até terça que vem. Educadora, vem nessa onda. Educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos 4 cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Bateu na entrada ali pro Petros. Petros volta na entrada da grande área do time tricolor. Soltando para Anderson Martins. Anderson Martins virou para Arboleda que levanta lá pro campo de ataque. Sobe o zagueiro para afastar. Cortando, tirando o perigo aqui pela esquerda. Patrick. Escapa, beleza. Mete a bola na frente. Recolheu Charles. Charles tenta empurrar no ataque. Volta a bola pro Charles. Charles encosta na direita para Edenilson. De longe ele tenta lá na entrada da grande área. Toca na bola Militão. Militão sai jogando aqui pelo setor canhoto. Prepara o levantamento lá pro ataque. A bola fica nos pés do Patrick aqui pela esquerda que já perde. Perdeu na direita, vem Lucas Fernandes carregando, vai no pique. Tentou a feita, escapou, beleza, entortou pra lá, pra cá. Prepara a enfiada de bola no miolo, tocou. Atenção de longe, o chute pro gol. O goleiro largou, chegou Diego Souza. Segura Danilo Fernandes. Bonita arrancada do time do São Paulo. Alô, Claudete Troiano. Quase o seu tricolor na rede, Leandro. Grande jogada do Lucas Fernandes. 4 jogadores do Inter em cima dele e ninguém conseguiu roubar a bola. Aí ele clareou ela pro meio do campo. Lisieiro apareceu sozinho. Um petardo de fora da área. Ela desvia no Victor Cuesta. Quase engana o Danilo. Fez a defesa em 2 tempos e na sequência o Diego Souza empurrou o zagueiro do Inter em cima do goleiro. Falta marcada. Marcel. Sim, Gavião. O ouvinte Herbert, do Jardim Camargo Novo, pergunta ao Savoia se você não acha um absurdo o Jean, goleiro, tá na reserva, não tá sendo aproveitado, já que ele custou muita grana. Olha, ele, de fato, ele custou muita grana. E quando teve a chance, não aproveitou. Agora, todo goleiro que entra no São Paulo não consegue ter uma sequência boa, difícil, né? Sidão, Jean e tantos outros que tiveram oportunidades. Eu acho que o fantasma Rogério Ceni ainda perdura lá nos lados do Morumbi, viu, meu amigo? E o placar
placar continua 0-0 aqui do Morumbi. São Paulo Internacional de Porto Alegre. Tricolor tem bola aqui no campo de defesa, levantado pela direita, correu Trellis. Ele sobe de cabeça, a bola vai cair pro Lisieiro. Recolheu, dominou, tentou a finta, volta a bola curtinha, dá para Militão. Militão soltou ali na meia. Recebe Petros, Petros empurrou. Chega o zagueiro para afastar, cortando, tirando o perigo. A bola vai cair pro Potker. Potker vem buscar. No campo de defesa, rola a bola pela direita, domina por ali, Patrick faz a volta a bola recuada para o Zeca. Zeca tentou sair da marcação, a bola espirra, fica com Charles, que domina ainda para o time do Inter. Domina no campo defensivo, dá lá no círculo central, boa bola pelo setor canhoto, recolhendo, dominando Iago. Ele tenta a passagem, tocou a bola curtinha, ficou para o Militão, Militão puxou, tentou a finta, escapou bem de Leandro Damião, volta a bola na entrada da grande área para a Arboleda. Futebol na Transamérica com a bola toda. Não importa o caminho que você escolher, a COFAP acompanha você. Terra, asfalto, curvas, retas, subidas, descidas, cidade ou campo. Não existe obstáculo para nossa qualidade. Amortecedores COFAP, nascidos no Brasil, criados para o mundo. Sim, Gavião. Doutor Vadalco vai mandar um xarope para você aí. Tá precisando. Xarope. Eu vou dar uma massagem pra ele, viu? A base vai mandar? Esse xarope do Dr. Vadalco é a base de conhaque, mel e limão. Então não precisa nem o mel e nem o limão, Gavião. Lá vai pro ataque o time do São Paulo ia. Aparece no meio do caminho para afastar Edenilson. Ele domina, toca a bola para Leandro Damião. Fica no chão, é falta nele. O árbitro marca Leandro Damião, que é centroavante, mas estava jogando aqui no meio de campo, aqui no campo defensivo do time do Internacional. Futebol na Transamérica com a bola toda. Churrasco e futebol tem que ter pão de alho. Muito mais recheio, crocante por fora, cremoso por dentro. 400 gramas de gostosura na medida certa para você. Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Primeiros 8 minutos de partida desse primeiro tempo aqui do Morumbi. São Paulo Internacional 0-0. Opinião Transamérica. José Eduardo Savoia. E esse começo de jogo, Savoia? Só dá São Paulo. É ataque contra defesa. São Paulo marca um pouco adiantado, não muito. Na altura do grande círculo, um pouquinho para frente. E consegue retomar a posse de bola antes que o time do Internacional invada o campo São Paulino. Bom sinal. Tem que continuar assim. E lá vai o Inter, com Charles dominando, ele vira aqui pelo setor canhoto, recolhe pela esquerda Iago tenta a passagem, toca a bola curtinha, opa! Houve a falta ali do Trellis, a falta em cima do Patrick, falta que favorece o time do Internacional, Leandro Bodaquian. Falta já cobrada, o Inter tenta ir pro ataque, por enquanto um jogo sem muitas emoções, Maciça. Ali no meio de campo, carregando o time do Inter, a bola de Vitor Cuesta, ele vira da esquerda para Patrick já solta a bola rapidinho pro Potker, William Potter que dominou, tentou sair da marcação, chega para afastar a Arboleda, deixa a bola para o Militão, ele volta ali no meio, dá a bola pro Lucas Fernandes, volta na retaguarda por Arboleda abriu pela esquerda para Reinaldo, calcanhar nela, lá vai Tricolor, bola enfiada pro Diego Souza, o zagueiro chega primeiro, rebota ainda São Paulino, dominando ali pela meia de longe, o chute pro gol por sobre o travessão, linha de fundo. Alô César Filho, quase o Tricolor lá na rede, Lelê. O Lisieiro tentou mais uma vez surpreender o goleiro Danilo Fernandes, tem tentado finalizar de fora da área. Boa chance criada, por enquanto 0-0. 0-0 no placar aqui do Morumbi. Pois não, Gavião? O ouvinte Sebastião Germano, ele é de São Miguel, quer saber do Leandro Boldaquian se o Marcos Guilherme está indo embora mesmo. Já foi, já se despediu, já está de volta ao Atlético Paranaense. Não se sabe se ele ficará por lá ou se será negociado com outro clube, mas no Tricolor ele já não está mais. Vai sair jogando o São Paulo aqui pelo lado direito, o campo de ataque. Arrancando, vem o zagueiro por baixo, mete a bola pela linha de lado, é lateral que favorece o Tricolor. E atenção, torcedor do Brasil, você já ouviu? Bruno Rota na central Transamérica marcando o toque de 10 minutos de partida do primeiro tempo. Assine Claro TV a partir de R$ 49,90. Claro, girando o placar do futebol nota 10. O Brasil inteiro está correndo atrás da bola, é o Campeonato Brasileiro. Aqui Morumbi, olha lá no placar, São Paulo 0, Internacional também 0. Lucas Ito. Amanhã às 9h45 da noite tem Grêmio e Palmeiras.
Futebol na Transamérica com a bola toda. Atenção, frotistas e autônomos, querem fazer bonito em qualquer campo? Venham conhecer a nova família Volkswagen Delivery em uma concessionária de caminhões Volkswagen ou visitem o site novodelivery.com.br, sob medida para os dias de hoje. E o São Paulo vai sair aqui do campo de defesa, tentando partir lá para frente, tem Lisieiro. Ele voltou, deu a bola ali no círculo central, recebeu, tentou sair da marcação pelo lado direito. Éder Militão acaba perdendo a bola. Rebote ficou para o Charles. Charles dominou, trouxe aqui para a esquerda. Vem por baixo para afastar, tirando o perigo. Petros metendo a bola pela linha de lado em arremesso lateral. Futebol na Transamérica com a bola toda. Durepox, o produto que você já conhece e confia, agora na versão líquida. Encontre nas melhores lojas de materiais de construção. Lá vem o time do São Paulo, carregando. O Anderson Martins lança aqui na direita, a bola para o Teles. Teles dominou, preparou o levantamento na área. O zagueiro agacha para tirar o perigo de cabeça. Ela sobra outra vez para o Teles. Teles domina, tenta o domínio. Volta a bola curtinha, dá para Petros. Petros abrindo a direita para Militão. Militão volta a bola ali no círculo central. Olha lá, o Arboleda quase entrega para o adversário. Afasta de qualquer forma. Anderson Martins tirando. Meteu a bola na direita, correu aqui pela ponta Militão, empurrou para a área. Chega, desarmando, dominando o Rodrigo na entrada da sua grande área. Já toca a bola pela linha de lado. É arremesso manual que favorece o time do São Paulo. Futebol na Transamérica com a bola toda. Quer fazer bonito na hora do acabamento e assentamento na obra? Cola com Votomassa. Argamassa com a qualidade Votorantim Cimentos. Bola levantada lá para a área do time do Inter. Quica no terreno, o árbitro está truncando, marcando falta que favorece o time do Internacional. Leandro. Olha, Maciel, eu tenho certeza absoluta que se fosse para marcar um pênalti, por exemplo, nessa jogada, ele não marcaria. Ele marca porque é a favor da defesa. A bola está no alto, os dois estão disputando um espaço e apita para poder não se complicar, né, Macissa? 0-0. Futebol na Transamérica com a bola toda. É isso aí! Futebol no rádio é emoção. Se for para trocar pela TV, só se for por uma TCL. TCL, você já sabe, a marca de TV que mais cresce no mundo. Vai sair jogando o time do Internacional com o lateral lá pelo lado direito. Olha o Zeca, aquele que era do Santos. Ele toca a bola lá na frente, vem, afasta a zaga. Rebote é do time tricolor. Levantamento lá para a entrada da grande área. Afasta o zagueiro, tira o perigo da boca do gol. Parece que alguém reclamou aí do Zeca. Tá jogando pelo time do Internacional. Será que foi isso que eu vi? O que vai fazer? Futebol na Transamérica com a bola toda. Vai rolar a bola? Então prepare o seu coração e aproveite o Extra Gol com cerveja Amistel, a cerveja oficial da Libertadores. Vai economizar no Extra Gol. Beba com moderação. 14 minutos e 30 segundos de partida do primeiro tempo aqui no Morumbi. Continua 0-0. São Paulo Internacional de Porto Alegre. O futebol e a vida colorida e gostosa de ser vivida. Bola recuada do campo de defesa do time do Internacional. Vem descendo lá atrás, Vitor Cuesta. Ele vira aqui na esquerda, põe a bola na canhota, recebeu o Patrick.